Imagine a seguinte cena. Uma mãe entra numa unidade de saúde mais próxima, preocupada porque sua filha não foi vacinada contra a varíola. Infelizmente, estamos sem dose, é o que ela ouve. Ela sai de lá frustrada. Mas o que talvez ela não saiba é que esse problema não é local. Está acontecendo em milhares de municípios brasileiros. O que está por trás desse desabastecimento? E por que, ao contrário dos outros tempos, ninguém parece estar sendo responsabilizado? Silvio Navarro não se conteve e trouxe à tona uma questão que muita gente evita. Será que isso iria acontecer em outros governos? As consequências seriam diferentes? Hoje vamos mergulhar nessa história cheia de números, contradições e muito a ser explicado. Mas a pergunta fica: o mais intrigante, quem deveria garantir essas vacinas? E por que essas respostas não convencem? Bora conferir as palavras de Silvio Navarro durante o debate Oeste Sem Filtro. E se você gosta de estar informado, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora conferir o vídeo. Os municípios apontam falta de vacinas em 65% das cidades brasileiras. Apesar de o Ministério da Saúde ter contestado a pesquisa divulgada pela CNM, a cobrança veio publicamente. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Caute, meu amigo, Ana, querida. Boa noite para você que começa o ano com a gente. Brown, se esse cenário que você traz tivesse acontecido no governo anterior, já teria gente presa. Aliás, não uma pessoa, duas ou três, muita gente presa. O ministro Alexandre de Moraes ou algum outro ministro do Supremo Tribunal Federal, eu me refiro a Alexandre de Moraes porque certamente falaremos sobre isso, ele preside praticamente todos os inquéritos em andamento na Suprema Corte. Seguramente já teria dado 72 horas, talvez 48 horas, para que alguém se explicasse. Mas como o governo é do PT e o Supremo Tribunal Federal faz parte do consórcio de poder em curso no Brasil, nada acontece. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, é a pior ministra, a pior gestora que já passou pela pasta desde a redemocratização. É absolutamente fácil listar todas as falhas que acontecem hoje naquela que é a área mais sensível, talvez, junto com segurança pública do nosso país. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, Brown, antes de chegar na questão das vacinas, o Brasil é o país da dengue. O Brasil se prepara para um novo verão com dengue e não conseguiu vencer a dengue que começou em janeiro do ano passado. Nós tivemos dengue de inverno, tivemos dengue na primavera, no outono, E se você olhar para outros países com as mesmas características demográficas, geográficas, lá não tem. Aliás, nós somos exportadores de mosquito hoje. Para o Paraguai, para a Argentina, eles sofrem com os mosquitos da dengue do Brasil. O Brasil tem falta de medicamentos e insumos para pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm doenças crônicas, que precisam, por exemplo, de insulina, remédio para hanseníase. Estão faltando, não está lá na prateleira, pode procurar que não tem. Isso foi apontado pelos próprios jornais, que de longe não podem ser considerados bolsonaristas. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, não são jornais bolsonaristas, mas apontaram as falhas desta gestão. A ministra Nízia Trindade, quando levou um puxão de orelha público do presidente da República numa reunião ministerial, porque a pasta dela tem uma atuação pífia, porque faltam remédios, como eu disse, falta vacina, ela chorou. Ela foi consolada pela Janja. E ela é considerada, por exemplo, cota da Janja no governo. Onde é que já se viu isso? Nós começamos o ano com uma ministra que já deveria ter sido demitida, quando enviou dinheiro para uma prefeitura onde o filho dela é funcionário. Beneficiou uma prefeitura porque o filho dela é funcionário. O Tribunal de Contas da União já apontou sobrepreço, desvios na pasta da saúde. Cadê a vacina da dengue? E aí, Brown, você traz a informação que não é a vacina da dengue. São várias outras vacinas. A área da saúde, a mais sensível junto com segurança, repito e finalizo, está desabastecida, está largada. Até quando o Brasil terá uma ministra da Saúde incompetente como Nízia Trindade, que só é ministra porque é amiga da Janja? E famílias enfrentam escassez de medicamentos básicos. Enquanto o povo aguarda vacinas em postos de saúde, quase 1 milhão foi usado em eventos de promoção de saúde, com dança erótica no palco. É curioso como há recursos para danças como Educando com CU. Eu não posso falar a palavra certa porque posso tomar ban. É bom lembrar que em 2023 foram feitos eventos que não atendem à demanda cruciais. As vacinas poderiam ser compradas
esperadas? Ou quanto atendimento poderia ser feito com esse valor? O evento contou com gastos questionáveis, como aluguel de espaços luxuosos, alimentação e hospedagem para participantes, enquanto quem realmente depende do SUS enfrentam filas infinitas. Como o governo justifica isso? O caso foi tratado como um episódio isolado. Navarro comentou isso também, apesar da demissão do responsável, ignorando a clara falta de prioridade. Agora eu te pergunto, será que os brasileiros concordam com esses gastos? E se fosse outro governo, a repercussão seria a mesma? Gastos necessários ou emissão irresponsáveis? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora conferir o comentário de Silvio Navarro. No final do ano passado, algo vergonhoso, gastaram milhões de reais em besteiras e custa quase R$1 milhão só essa dancinha, mais vacinas para as pessoas, os brasileiros, pagadoras de impostos, que realmente precisam, aí não tem dinheiro, né? Agora, vou aproveitar, Silvio, que o Caute fez menção ao Alexandre Padilha, porque no Ministério da Saúde também agora um outro possível escândalo está sob apuração do Supremo Tribunal Federal, que é o de pagamento de emendas disfarçadas, porque no âmbito daquela decisão do ministro Flávio Dino, que bloqueou o pagamento de emendas pelo Congresso Nacional, o governo Lula teria arranjado uma saída que foi pagar emendas aos parlamentares via Ministério da Saúde. E o Partido Novo, durante esse feriadão do Réveillon, foi na terça-feira, dia 31, acionou o Supremo Tribunal Federal apontando essa manobra do governo Lula, pedindo que sejam tomadas providências para impedir essa manobra do governo Lula, que, segundo os autores, segundo o Partido Novo, estaria pagando emendas parlamentares de forma disfarçada pelo Ministério da Saúde, num esquema que tem entre ali no meio desse arranjo o Ministério de Alexandre Padilha, que é a Secretaria de Relações Institucionais. Os parlamentares estariam acionando esse ministério, o gabinete do ministro Alexandre Padilha, e aí sendo distribuído dinheiro do Ministério da Saúde para contornar essa decisão do ministro Flávio Dino das emendas parlamentares, né, Silvio? Perfeito, Brown. Antes de falar das emendas, deixa eu só complementar aqui, o Caute fez a pergunta. Sim, Alexandre Padilha é médico, é formado pela Unicamp e tem em seu currículo ter trabalhado com a Dilma Rousseff, foi ministro, e com o Fernando Haddad, quando o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, ou seja, não é um bom currículo, né? Então eu acho que colocá-lo na pasta da saúde pode ser pior. Aliás, ele trabalhou até no Pará, salvo engano, na área de doenças tropicais, mas acho que não é uma boa colocar o Alexandre Padilha lá, porque ele é ruim de serviço e ele também é da cota da Janja. Assim como a Anísia Trindade, o Alexandre Padilha é muito próximo à primeira-dama, que, para muitos, além de ser uma espécie de vice-presidente, hoje já administra o Brasil efetivamente. Em relação às emendas, Brown, o Brasil já assistiu esse filme. Dinheiro de emenda parlamentar, e eu não sou daqueles que demoniza a emenda parlamentar, eu acho que a emenda é uma ferramenta para que o parlamentar consiga levar recursos para suas bases. É para isso que ele é eleito, é para isso que o pagador de impostos confia num político, para que ele vá lá e traga dinheiro, já que estamos falando da saúde, por exemplo, para melhorias e equipar uma Santa Casa, por exemplo, mas pode ser asfaltamento, uma praça, é para isso que serve a emenda. Há falta de transparências em algumas modalidades de emenda parlamentar? Não vou entrar aqui nos jargões orçamentários, começar a falar de emenda de comissão, de bancada, em RP9, porque isso é um pouco árido demais para que a gente consiga compreender. O Brasil já assistiu o filme de fraude na saúde com emenda parlamentar. A máfia das ambulâncias, o esquema dos sanguessugas. Mas a pergunta é a seguinte: cadê o Tribunal de Contas da União? Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê a Polícia Federal? A Polícia Federal continua prendendo pessoas envolvidas no 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal continua perseguindo inimigos do regime. Continua perseguindo senhores e senhoras com uma Bíblia, uma camisa do Brasil, que foram para um tumulto no dia 8 de janeiro. Cadê a Polícia Federal para trabalhar nessa área? E finalizo. Essa questão das emendas, e é muito dinheiro, Brown, jamais deveria estar sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, porque está lá Flávio Dino debatendo a questão de emenda parlamentar. O orçamento da União é um cabo de guerra entre o Palácio do Planalto, ou seja, o Poder Executivo, e o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Sempre foi assim. Temos casos de escândalos? Temos, acabei de citar um. Na era do PT, o escândalo dos sanguessugas. Quer voltar um pouquinho para trás do tempo? Também tem os anões do orçamento. Quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar ali nos anos 90, 92, 93, o governo Collor, e depois continua a CPI dos anões do orçamento, né? O relatório célebre de Roberto Magalhães. Mas é um assunto do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Não tem nada a ver com o Supremo Tribunal
Tribunal Federal. Por que é que o Supremo está envolvido neste debate? Porque o Flávio Dino é o líder do governo no Supremo. O Flávio Dino conseguiu, em tempo recorde, passar pelos 3 poderes. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Depois ele passou alguns dias dentro do Senado, porque ele foi eleito senador, deixou o povo do Maranhão na mão, não vai cumprir os 8 anos, aliás, cumpriu apenas alguns dias e entregou para uma suplente 8 anos de mandato no Senado. E agora trocou de cadeira com o Ricardo Lewandowski, que está lá, ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino está lá para defender os interesses de Lula dentro do Supremo.